Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia. Nós já começamos aí a unidade 2. Esse conteúdo são duas unidades, a unidade 1 e a unidade 2, tá bom? Nós já entramos. Da semana que vem, nós já estamos partindo aí para fazer a avaliação e aí encerrar o ano letivo e acabar com a História de Rondônia no terceiro ano. Porque ano que vem só vai acontecer nos primeiros anos, tá bom? A ideia é você abrir teu caderno, procurar anotar tudo que for preciso, tá certo? Para que depois você pegue o teu caderno e faça os estudos para fazer uma boa prova, tá bom? Na aula de hoje, joga na tela, olha só, como nós estamos iniciando a unidade 2. Aqui, claro, é a aula 19.1, tá certo? Ó, nessa unidade, nós vamos trabalhar aí o primeiro ciclo da borracha, já teve a revisão, linha telegráfica, a construção da ferrovia, a criação de Porto Velho, o ciclo da caceterita, que mais? Eu tenho aí Jorge Teixeira de Oliveira, a abertura da BR-364, a Luísio Ferreira, a Caçambala dos Cutubas, educação patrimonial e, por fim, a criação do Estado de Rondônia. Esses são os assuntos que nós iremos abordar na segunda unidade. Perceba aí que são vários conteúdos, tá bom? Então, na aula 19.1, que é a aula de hoje, iremos falar sobre a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E vocês já são sabedores que a estrada de ferro, ela interliga o Madeira ao Mamoré, ou a Mamoré, Madeira. Tanto faz. Tanto de descida, como também de subida. Porque o trem ele vai e volta. Ele não fica. Ele estaciona por alguns dias, alguma hora, no local e depois retorna. Dentro desse contexto, veremos aqui o Brasil no contexto da segunda Revolução Industrial. Garoto, é isso que vocês viram aí. E esse assunto de história regional, ele acaba caindo no Enem. Ele acaba caindo em concurso público. Por quê? Ainda mais quando se fala em contexto. Para tu ter uma ideia, vem aqui para mim, para você ter uma ideia, foca aqui em mim. Para você ter uma ideia, aluno, para você ter uma ideia, dependendo da questão que virá numa prova, quando se fala assim contexto, Porto Velho, Rondônia, se encontra nesse contexto. Claro que o nome não seria Porto Velho nem Rondônia, porque não existia. Mas a criação, a construção da estrada de ferro se encontra no contexto da segunda Revolução Industrial. A primeira é de 1752, a segunda é de 1860. Começa aqui em 1872, a segunda revolução, para nós aqui, a construção da Madeira-Mamoré. Começa em 1872. E aí, em 1878, vocês vão ver aqui o passo a passo, o histórico dessa construção. Por isso que se fala que a estrada de ferro, esse empreendimento, se encontra dentro do contexto. Quando se tem uma boa formulação da questão, acaba atraindo esse contexto. E aí é o momento de você ficar atento, porque isso pode cair sim. Acompanhe comigo no quadro. Vamos lá. E aí, claro, também vamos estudar sobre a mão de obra para a construção da ferrovia. De onde vieram? Quem são essas pessoas? Quanto tempo que passaram? Morreram de quê? Ixi! Olha, tem mais perguntas do que respostas. A gente sabe disso. E por último, as empresas que estiveram envolvidas na construção da ferrovia. Quais foram essas empresas?
direto e indiretamente, foram 5 no total. Bom, então vejamos. Começamos aí com essa imagem lindérrima. Era uma imagem preto e branco, que acabou sendo colorida, olha aqui, tanto por Luiz Claro como o Anderson. Dois parceiros nossos aí, que pegam essas imagens antigas, preto e branco, e acabam colocando aí um colorido. Olha aqui também. Todas essas imagens, essa daqui já é do Luiz Claro. Essa daqui é do Anderson, viu? O simbolismo deles é diferente. Olha o tamanho da raiz dessa árvore. Se você pegar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 homens assim emparelhados, né? Olha só a largura. Então, eu vou ter mais de 20 homens para poder, dando as mãos para ver o tamanho. E aí, professor, como é que os caras vão derrubar uma árvore dessa? Vai ser no machado. Agora, eu não sei se é uma sapopema, uma castanheira, eu não sei que árvore é essa. Mas olha o tamanho dessa monstra. Aqui atrás, tu pode observar, aluno, é o acampamento. Seria mais fácil desviar essa árvore, não derrubando-a, ou seria mais fácil tirar do caminho? Vai depender muito. Se por onde for desviar tiver como passar, não tem problema, porque é muito trabalho. Ou, não, queremos que ela passe por aqui, aí tira de cena. E aí vai levar-se alguns dias para derrubar essa árvore. E depois arrancar a sua raiz. Ainda tem isso. Nossa, monstro, né? Até eu fiquei assim, assustado pelo tamanho da largura desse tronco. Vamos lá, então. No final do século XIX, a Bolívia buscava uma saída alternativa pela perda do seu território marítimo lá na costa do Pacífico para o Chile. Eu falei isso aqui lá atrás em uma aula, lembra? Pois é. A fim de ter como escoar a sua produção para os países compradores. Até então, aluno, os bolivianos, eles escoavam o seu produto via Pacífico, certo? Via Pacífico. Só que, com o tempo, vai haver a perda dessa região, a costa do Pacífico, para o Chile. O Chile simplesmente toma e a partir de hoje vocês não passam mais por aqui. Ok? E aí, claro que os bolivianos usavam tanto o Pacífico como também a rota Mamoré-Madeira e Amazonas para ir até o porto de Serpa, lá em Taquatiara. Já falei aqui sobre esse assunto. Tu lembra, né? Pois é. Então, se agora os bolivianos perderam esse acesso para o Pacífico, o único jeito era começar a intensificar a navegação pelo Mamoré-Madeira. E vocês viram que foram mais de 90, 126 canoas amarrotadas de produtos, descendo do Beni e do Madre de Dios, da região altiplano boliviana. No noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como corredor de importação e de exportação. Lembram? Tanto eles desciam do Madre de Dios, do Beni, passando pelo Mamoré, Madeira, Amazonas, até chegar a Serpa. Como também comprava produto lá em Taquatiara e subia Amazonas, Madeira, Mamoré e ia para dentro da Bolívia. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma rotunda. Quando a locomotiva ela ficava bem no centro dessa circunferência, uma única pessoa aqui, uma única pessoa, ela mexia, fazia um movimento e aí já deixava ela de frente para sair para a estrada.
Naquela época só existiam 2 rotundas no mundo. Isso no século XIX. Uma em Londres, assim relatam os livros, tá? Uma em Londres e a outra aqui em Porto Velho, nessa região de Santo Antônio. Tá bom? Então, hoje está lá, abandonada, boa parte, pertencente aí à ferrovia, se encontra abandonada, né? Vamos lá. Olha a ponte. E olha o detalhe, olha o trabalho que se deu para poder fazer essa montagem. Toda uma estrutura. Lembram? A imagem, ela foi colorida pelo Luiz Claro. Navegando pelos rios Beni e Madre de Dios, pertencente ao território boliviano, e Guaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingia-se o Madeira e, superando seus trechos encachoeirados, navegando-se em direção ao rio Amazonas. E daí, senhores, rumo ao Atlântico. Fechou? Olha essa imagem colorida também. A locomotiva bem em cima da rotunda. Aí, ó. Viu que uma pessoa só consegue girar. Essa daqui é bonita. Professor, e cadê essa locomotiva? Cara, em 70, quando ela foi desativada, 71, 72, boa parte do que sobrou foi vendida como sucata para Mogi das Cruzes, lá em São Paulo. O que ficou aqui em Porto Velho é o resto do resto do resto do resto. E olha que com esse resto, as pessoas brigam. Por exemplo, nós temos ali o cemitério o cemitério da locomotiva, que fica bem em frente ao cemitério da Candelária. Vai mexer em alguma coisa ali. Vai tentar restaurar, vai tentar revitalizar. Meu, tu pega um processo. Então é aquela coisa, não fazem e não deixa ninguém fazer. Ah, porque não pode mexer. Ah, porque não pode alterar. Ah, isso é aquilo. Então, está indo embora o vestígio da história. Só vai nos restar a memória. E, inclusive, a memória das pessoas que morreram também está indo embora. Vejam, o inconveniente em superar as quedas d'água que ocasionava perdas humanas, além de humana, também materiais. Conduziu a discussão de uma proposta que viesse a facilitar o transporte naquele rio, naquele trecho do rio. Ó, para quem desce, para quem vem lá do Madre de Deus, passando aqui pro Guaporé, cara, na época eram 19 quedas. Hoje, se me falha a memória, são 22 quedas. E eu já expliquei isso nas aulas. O cara teria que retirar toda a mercadoria das canoas, contornar o trecho encachoeirado, e aí colocar a canoa na água, colocar todo o produto na água e seguir viagem. Isso tanto descendo como subindo. Descendo era mais rápido, né? Não era fácil, era mais rápido, porque vai levado pela correnteza. Agora, subindo com aquela carga, nossa! Fora as pessoas que adoeciam e até morriam no trajeto. Então, realmente foi muito difícil essa construção. Olha aí, essa construção dessa ponte. Nós temos várias pontes dessas daqui até Guajará-Mirim. Ali em Jaci, Paraná, na época quando eles começaram a fazer a usina de Jirau, e acabou elevando o nível da água. Tiveram também que elevar essa ponte, uma das pontes. Ficou muito bonita, inclusive. Só que aí, de repente você restaura, revitaliza, somente como símbolo. Um símbolo focado na natureza. Perdido, inclusive. Não vai ter serventia para nada. Mas é um patrimônio. É um patrimônio.
Requer uma lembrança, requer uma conservação. Quetim Quevedo, ele desceu o Rio Madeira em 1861. Olha aí, a serviço do governo boliviano. É ele que vai sugerir a sua canalização. O que é canalizar? O que é canalizar? É abrir o canal para a embarcação passar. Abrir o canal. É isso. Ou, por que não, construir uma ferrovia? Construir uma ferrovia somente entre os trechos encachoeirados de Guajará até Santo Antônio. Olha aí. Imagina, cara, se fosse canalizado, ia gastar muito mais dinheiro. Que tipo de maquinário existia naquela época para poder canalizar o rio? Não, vamos melhor fazer uma estrada de ferro que possa interligar Guajará até Santo Antônio, até Rio Madeira. Uma mulher. Ó, aqui é uma embarcação com 3 locomotivas. 1, 2, 3. Chegando. E elas serão desembarcadas aqui no Cainágua, bem aqui em cima, onde é hoje o complexo ferroviário. Olha que legal aqui, ó. Bandeira do Brasil e a bandeira da Bolívia. O engenheiro João Martins da Silva Coutinho, ele sugeriu ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia que ligasse o Madeira ao Mamoré. Olha aí, esse aí já tem mais os pés no chão, né? Uma ferrovia era mais viável. Agora sim, senhores, cá para nós. Quem é que vai vir começar a construir uma ferrovia em plena selva amazônica? Cara, é você cair ali, começar a desbravar e a natureza ela começa a agir. Os mosquitos, os males que existem ali, os índios, animais peçonhentos, cobra, onça, vai haver uma reação. Ok? E mesmo assim os caras foram para cima. É por isso que ela vai fracassar diversas vezes, né? Olha aí, Porto Velho. Ali embaixo, no complexo ferroviário. Imagine, senhores, aí nós já estamos lá em 1910, 1911, por aí. Eu não sei se vocês recordam, esse daqui são porteamento aí da linha telegráfica, certo? Bom, em função da necessidade diversa, tanto do Brasil como quanto da Bolívia, foi criado em 1871, sob liderança de George A. Church, a Madeira Mamoré Railway Company, sendo que a primeira equipe de engenheiros irá chegar em Santo Antônio em 1872. Olha aí. Agora, é incrível. Vem aqui para mim. Professor, olha o que eu falei agora há pouco. Olha o que eu falei. Isso, me deixa aí, beleza. Em 1872, irá chegar aqui em Porto Velho alguns engenheiros. Segundo Emanuel Rodrigues Ferreira, autor do livro A Ferrovia do Diabo, ele vai dizer que foram mais de 50, em torno de 50 engenheiros. Os caras vieram de embarcação pelo Amazonas, pararam ali em Santo Antônio e simplesmente fizeram uma leitura da paisagem no local. Ah, o rio segue aqui, o rio segue aqui. Ah, então dá para fazer a construção da ferrovia nesse sentido. Foi isso que aconteceu. Os caras não fizeram, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma expedição, vamos adentrar aí 2, 3 dias caminhando para a gente ver, estudar o solo, se está bem impactado, se não tem areia, se não é arenoso, se não é isso, se não é aquilo. Não. Simplesmente, vamos fazer a ferrovia beirando o rio, até chegar lá em Mamoré. Foi assim.
E aí voltaram. Senhores, não houve um estudo de prospecção, um levantamento da área. Já começou errado. E outras empresas que irão chegar vão cometer o mesmo erro. Vão dar sequência naquilo que foi proposto logo no início. Mas agora, preste atenção. Você irá assistir uma pequena externa que nós fizemos, elaborando para vocês. Fique atentos nesse pequeno vídeo. Dá o play aí. Com a segunda revolução industrial, que se espalhou pelo mundo, e o Brasil faz parte desse contexto, foram adotadas, inclusive, as linhas férreas, no caso do Brasil. Mas no ano de 1878, a empresa Pitt Collins, ela vem para cá, se instala em Santo Antônio e consegue assentar 7 quilômetros de trilho. Um dado interessante é que eles irão inaugurar esses 7 quilômetros de trilho no dia 4 de julho, justamente no dia da independência americana. E um fato inusitado acontece. A locomotiva ela capota na curva, matando aí dezenas de trabalhadores. A empresa simplesmente abandona tudo, deixa todo o material e vai embora. Só que aí o governo brasileiro, Dom Pedro II, cria algumas comissões para poder ver a viabilidade da construção da ferrovia. Em 1881, a comissão de Júlio Pincus veio até a região e constatou a possibilidade da construção da ferrovia. Em 1883, agora de Carlos Borzing, também se constata a possibilidade da construção. Mas é somente em 1907 que chega a quinta empresa, a May Jake Randolph, e ela começa a construir a ferrovia, agora não mais em Santo Antônio. Ela desce 7 quilômetros e inicia nesse habitat, nesse local que nós estamos agora. E é daqui que realmente começa a crescer e a surgir a cidade de Porto Velho. No dia 30 de abril de 1912, foi assentado o último dormente da estrada de ferro Madeira-Mamoré, aqui no seu ponto final, em Guajará-Mirim. E no dia 1º de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho que interliga Porto Velho a Guajará-Mirim. E para a sua inauguração, após ser assentado o último dormente, como simbolismo, foi fincado um prego de ouro na sua construção nesse local. Vila Murtinho foi a estação mais importante da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui nesse local desembarcava a borracha, o caucho e a castanhas, todos vindo da região da Bolívia. O nome da vila foi em homenagem ao primeiro presidente de Mato Grosso. Isso durante o período da República Velha. No ano de 1895, o nome do presidente de Mato Grosso foi o doutor Manuel Murtinho. Desde o século XIX, já se tem notícias sobre o povoado de Vila Murtinho, em Nova Mamoré, localizado na confluência dos rios Mamoré e Beni, que fica na Bolívia, formadores do Rio Madeira. Com uma população de 800 habitantes, na época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que viviam em função da extração da borracha. Dessa forma, podemos inferir que Vila Murtinho foi, juntamente com Porto Velho, um dos primeiros núcleos de povoamento do estado de Rondônia. Para sermos mais precisos, a criação do povoamento de Guajará-Mirim é posterior, vindo a ocorrer em função da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Lindo, né? Imagens lindas, fascinante. Quando nós fizemos essa imagem lá em Vila Murtinho, cara, muito bonito. Vila Murtinho, ali perto do Iata, comunidade bem antiga também, né? E aí retrata um pouco do que vinha a ser essa saga. Olha, nós tivemos no total 5 empresas que tentaram construir. A primeira foi a Public Works, em 1872.
Depois tivemos a Red Bros, que ganhou a licitação, mas não veio para cá. Depois tivemos a Dawson Kendrick, ganha a licitação e não vem para cá. Depois tivemos a Pitt Collins, em 1878. Aí vem para cá e vai conseguir assentar 7 quilômetros de trilhos. Mas no dia 4 de junho, quando eles irão inaugurar esses trilhos, o lastro não estava muito bem compactado. O solo, lastro é solo. O solo não estava muito bem compactado. Com o peso da locomotiva, ela tomba e cai. Vira, matando dezenas de trabalhadores. Os engenheiros, a equipe, pega o material, vaza. 1878. E ela passa esse tempo todo esquecida. Quando, em 1917, a May Jekyll e o Randolph é contratada, e aí chega, muda o início da construção, que seria lá em Santo Antônio, para cima. A May Jekyll e o Randolph desce 7 quilômetros dentro do território do Amazonas e começa a construir. Porque ele tinha como ter um porto. Lá em Santo Antônio, não tinha como você chegar com a embarcação e atracar. Tinha que atracar um pouco mais abaixo. Não tinha como. Aqui, nessa região de Porto Velho, eles fizeram um porto e aí começaram a descarregar todo o material. Ali começa Porto Velho, através de uma vila. E aí hoje nós temos essa cidade gigantesca. Tá bom? Joga no quadro, acompanha comigo. Olha lá. Dificuldades diversas ocasionaram a desistência das empreitadas de construção da ferrovia pela empresa Public Works, que era uma firma contratada pelo Coronel Church. Isso em 1871. É contratada em 1871. Em 1872, ela chega aqui com um material lá em Santo Antônio, mas não vai sentar um dormente. O que vocês estão vendo aqui é a litorina. Isso daqui é o dormente, a locomotiva, com as linhas aqui embaixo, e aqui os vagões. Tá certo? Então, esses dormentes, logo no início da construção, esses dormentes foram comprados na na Austrália, caríssimo, um preço em dólar, só que depois começaram a tirar dormentes aqui mesmo na região. Faveira, ferro, madeira bem resistente. Tá certo? Bom, avançamos. Olha só o porto aí. Olha Porto Velho. Porto Velho, senhores. Vai começar a crescer daí. São imagens, assim, raríssimas. Claro, era preto e branco, que vai ser colorido por luz claro. Os batelões. Quando se fala batelão, é esse daqui, batelão de carga. Ó, o batelão aqui, isso aqui, Colocava aí, produto e se mandava. As canoas enormes também. Em 1878, foi a vez de ser contratada a empresa Pitt Collins, de Thomas Collins. Era uma empresa americana, de Filadélfia, que, devido a diversos fatores, a empresa abandonou a obra em 1889, né? Aqui 1870 é 1800. E 79. Houve uma troca aqui, tá, senhores? Houve uma troca. Abandonou em 1870. Houve uma troca.
Esse 7 é para cá e esse 8 é para cá. Então, 1879. No seguinte, tá? Corrija aí, por favor. A empresa, então, abandonou um ano depois, após ter assentado apenas 7 quilômetros de trilho. Essa máquina que vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma britadeira. Essa britadeira, ela coloca o concreto na cabeça das pontes. Esse aqui é um guindaste, muito famoso esse guindaste. Nós temos aqui uns, se for contar, nós temos uns 3, 4 desses guindastes. Pedaços, né? Pedaços. Aqui uma outra britadeira e os trabalhadores. Eles estão fazendo aqui uma ponte. Tá certo? Possivelmente em um local, um riacho. Tudo era feito no braço. Na mão mesmo. As duas comissões enviadas pelo governo imperial no ano de 1883, teve uma em 83 e a outra em 84. A primeira foi comandada pelo engenheiro Carlos Mozing, que ficou em Santo Antônio durante 6 meses, fazendo um estudo da área. 6 meses. A outra, em 84, que foi comandada por Júlio Pincas, terminaram também de forma desastrosa. Os dois, tanto Carlos Mozing como Júlio Pincas, eram engenheiros. Então, eles vieram, estavam aqui, para poder fazer um estudo minucioso da área. Olha só aqui, Porto Velho, senhores, aqui começa a Madeira Mamoré. Aqui embaixo é que vai ter o porto. O galpão, aqui um outro galpão. Essa daqui é a estação. Essa casa aqui ainda fazia parte da serraria que existia. E as pessoas desembarcavam aqui e subiam por aqui, ó. Muita coisa mudou aí. Muita mesmo. Veja aí, as 3 caixas d'água. A primeira chegou em 1910 e as 2 últimas em 1912. Cada uma tem a capacidade de armazenar 200 mil litros. E ela só vai levar água para o bairro Caiari. São 5 quadras de bairro. Existe debaixo dessas 3 caixas d'água uma estrutura que bombeava a água lá do Rio Madeira. Porto Velho era pequeno, então dava muito bem para atender ali a comunidade. A questão do Acre, que veio se estendendo desde 1899 a 1902, foi resolvida com a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre o Brasil e a Bolívia. No dia 17 de novembro, olha aí, 17 de novembro de 1903. Retornou a discussão sobre a viabilização da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Lembram? No passado já não tinha dado certo, várias vezes. Quando o Acre passa a fazer parte do Brasil e ele entra na negociação, aí começa agora de novo a discussão da construção. Isso em 1903. Em 1907, começa então a construção da ferrovia pela Bay, Jake e Randolph. Mais imagens de vagões, de locomotiva. Eu tenho aqui a cegonha. Essa aqui é uma cegonha. Acho que ainda tem umas 2 ou 3. É isso mesmo, cegonha é? Olha aí, olha só essa área. Como transpor essa área? É jogar galhadas aqui, madeira, e depois jogar barro aqui para tentar. Ou então fazer uma canalização. Realmente é isso que eles fazem.
Cara, é muito inusitado a questão da cheia na região do Madeira. Você tem assim, dá para ter uma noção de nivelamento. Né? As obras elas foram reiniciadas em 1907, após a concessão para a construção da ferrovia ter sido vendida pelo engenheiro Joaquim Cantrabi para o norte-americano Percival Farquhar. Ele que compra a empresa e fundou a Madeira Mamoré Railway Company. Essa empresa era subsidiária da Brasil Railway, que operava lá em Pernambuco, inclusive. Veja essa imagem, lindérrima. Ainda ali da década de 30, 40, aqui em Porto Velho. Certo? Olha aí, em 1907, chega em Santo Antônio a empreiteira May, Jekyll e Randolph, que deu início às obras da ferrovia, sendo concluída em 1912. Lembra aquele alagado que estava lá? O único jeito era fazer isso daqui, ó. Colocar esses bueiros enormes e aí começava a interligar através da ponte. Porque a vazão da água é tão forte que, com o tempo também, vai arrebentar essa área. Me coloca aqui na imagem, por favor, um detalhe interessante que você pode observar nessa imagem aqui, aluno. Cara, andando pela ferrovia, daqui até Santo Antônio em diante, principalmente de Santo Antônio em diante, você vê que o braço humano, a ação humana, eles conseguiram colocar tanto barro, assim, numa altitude de 15 a 20 metros de altura. Incrível! Aí você fala assim, cara, mas como pode? Só no braço. Você olha assim para baixo, não tinha caçamba, não tinha pá carregadeira, não tinha maquinário, a não ser só aquele guindaste, que era só para peso. O resto era feito assim, no braço meu, no muque, tá? A empresa Mediac Randolph chega em Porto Velho em 1907. Nesse mesmo período, saía lá de Cuiabá, a Missão Rondon, que vai chegar aqui em 1909. Ou seja, tinha 3 anos que a Madeira Mamoré, que a Railway Company, a Mediac Randolph, já tinha iniciado a construção da ferrovia. Claro que ela vai ser uma concessão de mais de 60 anos, né? Mas em 1930, Getúlio Vargas chega no poder, e aí acaba com o contrato, e aí, meu irmão, começa o imbróglio, que vai até 1970, quando ela vai ser desativada. Vendida como sucata para Mogi das Cruzes. Tá bom? Mas daqui a pouco eu volto para fazer revisão, eu falo mais, tá bom? Tchau, tchau.